Bom dia, pessoal. Só vou dar mais um tempinho aqui para ver se o restante da galera entra aí e a gente já inicia, tá bom? Acho que podemos começar, né? Não vamos segurar mais também muito tempo, não. Bora seguir. Então, voltando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Marcos, sou coordenador de suporte. E aí eu estou dando início aqui ao nosso webinar de ECD. E aí, começando com as considerações iniciais, eu acho que a maioria já participou dos nossos webinars, então é a mesma situação, mantenha os microfones desligados, né, durante a apresentação. A apresentação a gente sempre manda por e-mail, ao final até o final do dia vocês devem estar recebendo. E aí as dúvidas, assim, enquanto a gente está apresentando, se podem ir mandando no chat, e as dúvidas mais complexas a gente vai pedir que vocês abram o chamado, para que a gente peça para os nossos consultores responderem vocês com mais tempo hábil, tá? Os nossos palestrantes são a Taíde, Leandro e Márcia. Pode seguir, Leandro. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos. Nós vamos fazer um breve bate-papo sobre o SCD. O que vamos apresentar hoje, provavelmente, para muitos não vai ser novidade. Mas esse webinar, ele faz parte de um conjunto de webinar que estamos ministrando, né? Na sequência desse webinar, será agendado um novo webinar para o SF, que teve bastante mudanças para esse ano. Iniciando hoje o nosso webinar falando do ECD, onde a gente vai falar um pouco sobre o conceito, os prazos, quem está obrigado, onde obter informações sobre a ECD, as adequações do Layout 9
que já vem há um bom tempo sendo utilizado, né? Quais são as versões, as práticas, a geração em si do ECD e, no final, as dúvidas. O que é ECD? É a escrituração contábil digital, é parte do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: livro diário e seus auxiliares, se houver, livro razão e seus auxiliares, se houver, livro balancete, diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Quem é obrigado a entregar? Empresa tributada pelo lucro real, empresa tributada pelo lucro presumido, que distribui títulos de lucros, empresas imunes, isentas, que, em relação aos fatos ocorridos no ano anterior, tenham sido obrigadas as sociedades em conta de participação, apenas os livros auxiliares e sócios. Qual o prazo de envio do ECD? Tá? O ECD está registrado, né, para que seja transmitido anualmente até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário, ou seja, nós iremos fazer a entrega do ano de 2024 até o último dia útil, quando a própria Receita não libera uma prorrogação, né? Quando ela libera a prorrogação, é informado dentro da documentação que o prazo foi prorrogado. Então, o prazo de entrega, né, para que seja o ECD, até as 23 horas e 59 minutos do último dia útil de maio ou do último dia em que a Receita prorrogou. A quem está obrigado, reforçando o que já falamos inicialmente, empresas tributadas pelo lucro real, empresas tributadas pelo lucro presumido, que distribuem a título de lucro, empresas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no anterior, tenham sido obrigadas as sociedades em conta de participação, apenas os livros e auxiliares do sócio ostensivo. Onde obter as informações sobre a ECD? Nós temos o portal da Receita, né? Então, dentro do portal da Receita vai ter se houve mudança no layout, se o prazo foi prorrogado, as novas versões dos validadores. Então, através desse portal, você vai ter toda a informação através da Receita. A informação dentro do portal do RP. Nós temos o portal documentação.seno.com.br, onde já destacamos aqui diretamente a documentação com link falando sobre o ECD. Então, ao clicar nesse link, vai ter todas as informações de geração do ECD dentro do RP. Requisitos, as informações básicas, detalhes sobre os layouts, cada campo, cada registro, através deste link. Adequação do layout 9. Vamos lá. O layout 9, ele já vem sendo utilizado há um bom tempo, né? Então, não é novidade para vocês, mas nós trouxemos para reforçar as informações, porque pode ser que alguém ainda não tenha tido essas informações, e para nivelar o conhecimento para todos, trouxemos essas informações. Temos situações especiais e demonstrações contábeis, a recuperação da ECD no ano anterior versus o cruzamento de informações entregues, código de aglutinadores e registros do J150, zeramento versus apuração do lucro líquido e os impactos na STF. Vamos lá. Não é novidade, né, para vocês, já é uma rotina para vocês a recuperação do ECD do ano anterior. E baseado
nos nossos históricos de suporte, históricos da própria produtora, encontramos algumas situações em que essa recuperação apresenta erros ou inconsistência. Por quê? Deve-se observar, sempre que, por alguma emergência, foi necessário ajustar diretamente no PVA para poder fazer entrega devido à urgência e emergência, essa mesma alteração deve ser feita também no RP, né? Pode acontecer, tem um prazo, a urgência, alguém pegou e necessitou ajustar diretamente no PVA. Só que essa mudança precisa estar dentro do RP. Por quê? Porque quando for fazer a recuperação desse arquivo, o RP já vai considerar toda aquela mudança e aí não vai ter inconsistência. Beleza? Então, outro ponto importante é os relacionamentos entre as contas com o plano referencial. Então, deve ser bem realizada, porque se fizer um relacionamento errado, vai apresentar inconsistência na hora da importação do arquivo para o PVA. Então, já para se antecipar esse erro, deve-se analisar essa informação. Outro ponto também, os códigos de aglutinadores do J150. Então, nós temos os códigos de aglutinadores que foram gerados na entrega do ano anterior. Então, esses códigos e a sua formatação deve ser preservada. Por quê? Porque se eu fizer alguma alteração e for recuperar, né, esse código que já está com essa informação no anterior e fizer alguma alteração, ele vai dar inconsistência. Então, deve-se observar esse ponto. O aglutinador, o código de aglutinador deve estar igual ao do ano anterior, ok? Observar também a questão, né, da apuração, fazer o zeramento e comparar com a apuração do lucro, porque pode ter impacto no SE. Ok? Bem, quais são as versões? Tá? Bem, vocês sabem que para o SD, já a versão que vocês estão utilizando desde o ano passado, ela já atende à necessidade para a entrega do exercício de 2024. Então, nós vamos gerar o SCD 2025, que é do exercício 2024, e a versão que vocês utilizam, pode ser a 5.10.3, que vocês utilizaram no ano passado, já está preparada. Por quê? Porque o layout não teve mudança. E o programa de validador, o PVA, o PGE, ele deve ser verificado. Informei aqui a versão 10.3.2, mas é importante sempre verificar a última versão disponível no portal da Receita. Então, você acessa o portal, verifica qual é o último PVA, baixa ele antes de fazer o seu envio. Isso aqui já é de costume de todos, né? Pelo que a gente já conversa ao longo dos anos no suporte, mas é bom enfatizar as boas práticas. Aqui são alguns pontos importantes, né? Que aí vai evitar erros e vai otimizar o trabalho de cada um de vocês. Então, o seguinte: escriturar os fatos contábeis de janeiro de 2024 a dezembro de 2024. Sei que é uma prática de todos, mas a gente gosta de enfatizar, sempre verificar se todos os movimentos, todos os fatos contábeis de janeiro a dezembro, eles já estão escriturados, já estão todos lançados, né? Realizar o fechamento do balanço e o zeramento. O que acontece é o seguinte, olha, nós temos o registro I200, que são os lançamentos, e temos o J150, que é o saldo. Então, o I200 e o J150, eles são confrontados. Então, é importante que esteja tudo lançado, tudo realizado, para que essas informações sejam coerentes, estejam corretas na hora da validação do PVA. Então, o que é que a gente
orienta, né? Fez todo os lançamentos, escriturou todos os fatos contábeis, o que é que você faz? Você rola a conciliação contábil para garantir que todos os saldos sejam bem alimentados, né, estejam corretos, né? Fez a conciliação, então a gente já tem, né, os saldos apurados, né? Então o que é que a gente pede? Apura agora o resultado do exercício para que possa fazer o confronto das despesas com as receitas. E aí nós temos o que é a rotina de zeramento, né? Realizando a rotina de zeramento, você vai poder em seguida, né, fechar o balanço patrimonial. Então você vai fazer a consulta no balanço, ver se as informações estão todas corretas, para você garantir que essas informações estejam corretas antes mesmo de você zerar no validador. E aí você já ganha e já valida o seu tempo, ok? Então, ao fechar o balanço patrimonial, né, verifica ativo com passivo batendo, tá tudo certinho, vai saber que o J100 vai gerar o balanço patrimonial e o J150 vai ser a nossa DRE, ok? Então, importante, todos os fatos contábeis, realizar o fechamento, o zeramento e a conciliação contábil. São pontos muito importantes. E como nós tínhamos falado antes, verificar a última versão publicada lá no site da Receita do PVA. E aí você vai já minimizar bastantes erros, né, na hora do seu envio. Bem, foram mostradas algumas boas práticas. Outro ponto importante, né, entrando para nosso RP. É importante atualizar as tabelas dinâmicas. A tabela dinâmica, ela vai buscar, né, tanto do diretório que está informado na sua aplicação sênior no servidor, como vai buscar diretamente no site da Receita, quando a opção atualizar via web service está marcada. Então, além das tabelas que já estão disponíveis lá dentro do diretório, essas informações também vão ser buscadas diretamente do portal da Receita. Então, verificar quais são as tabelas que estão disponíveis. Então, fez a importação das tabelas, a gente segue para o próximo passo, que é atualizar as visões. Então, é o seguinte, ó, é sempre importante estar atualizando as visões, né, através do menu Cadastro, Modelo de Plano, Geração e Atualização de Planos de Contas Referenciais. Aqui eu posso gerar novas visões, atualizar as visões existentes. Então, eu informo o ano base que eu estou importando, a empresa, o modelo de plano referencial, né? Qual a visão? Se eu informar um novo código, será gerada uma nova visão, ou eu posso clicar na lupa para escolher qual a visão patrimonial estou atualizando. As listas dinâmicas dos aglutinadores, a visão DRE e a lista dinâmica de despesa. Bem, feito isso, eu vou clicar em OK e vou clicar no botão importar. Quando importar, essas visões serão atualizadas, serão carregadas, né? As novas contas serão exibidas na tela e aí poderá processar. Assim, vamos lá, visões do balanço patrimonial e DRE, a gente cria e atualiza na tela F043 FRB, né? Em cadastro, modelo de plano, geração e atualização de planos e contas referenciais. E a DMPL, como é que a gente faz? A gente não usa essa tela. A gente vai usar a tela de visões contábeis, tanto a DMPL quanto a DLPA. Na tela em Controladoria, Gestão de Contabilidade, Visões Contábeis, Cadastro. Então, quando eu entro nessa tela, existe o botão Importar, tá?
E através do botão importar, você poderá importar as suas visões. E aí, se a DMPL for lucro real, vai ser a 005. Se for lucro presumido, a 006. A DLPA, a 007. E assim, lucro presumido também, a 008. Então, se acessarem o menu Controladoria, Contabilidade, Visões Contábeis, Cadastro, essa tela aqui, reforçando para vocês, a gente tem um botão importar aqui, ó, será aberto uma tela onde eu vou escolher as visões que já estão documentadas, tá bom? Faça a importação da tabela, da visão, clique em OK, certo? E vou seguir com toda a importação, certo? Então, eu tenho a 005, NPL lucro real, 006, tudo isso. Olha, está aqui documentado, mas tudo isso está naquele portal de documentação que eu passei para vocês lá no início, tá bem? Então, seguindo. Nós fizemos o seguinte, nós importamos as tabelas dinâmicas, atualizamos as visões, tanto a balanço patrimonial quanto a DRE, importamos a DMPL, a DLPA. Antes disso tudo, foi feito todos os fatos contábeis foram escriturados, foi feita conciliação, analisei se passivo está batendo com ativo, verifiquei os resultados, despesas versus receita, todos esses conceitos foram realizados antes. E a gente chega na geração do arquivo, que é através da tela F66SD, que fica em Controladoria, Gestão de Contabilidade, Arquivos Fiscais, SPED Contábil. Aqui nessa tela nós vamos informar o período que a gente está gerando, o layout, assinalar os registros que são obrigatórios para a minha empresa, né? Qual é a minha empresa obrigada, quais são os registros que devem ser formados, os registros, né? Cada registro dele, de acordo com o perfil da empresa, vai ser informado. E após informar esse registro, né? Iremos processar e será gerado um arquivo TXT. Esse arquivo TXT será disponibilizado para importar no validador, algo que você já vem fazendo, acho que já vem fazendo há um bom tempo, já tem conhecimento. Agradeço a presença de todos. O que a gente queria trazer era reviver, né, essa mudança, reforçar algo que eu sei que muitas coisas aqui vocês já estão conhecedores há bastante tempo, mas reforçando que é uma abertura para o próximo webinar, que é do SF. Do SF vem com bastante mudança, do SCD o que já vem sendo utilizado, já é conhecimento de todos, tá? Mas a gente gostou de reforçar os pontos importantes que possam ajudar no dia a dia, e a gente vai ficar aqui disponível para poder tirar dúvidas, ajudar e que vocês possam entregar com um prazo mais rápido possível e assim ter toda a tranquilidade e não correr risco de entregar em atraso. Ok, Marcos? Oi, gente, então, reforçando aí o que Leandro falou, eu agradeço a presença de todos. Eu vi aqui que no chat ainda ninguém questionou nada, né? E em relação às dúvidas, eu acho que ficou claro tudo que o Leandro explicou aí, e a gente está aberto que vocês abram um chamado, caso tenham dúvidas. Como o Leandro frisou bem aí, essa primeira parte aqui dessa série de webinar que a gente está propondo, o ECD não teve muita mudança, então eu acredito que a maioria de vocês
já estejam bem familiarizados com todo esse processo, né? Então, não sei se vocês realmente têm alguma dúvida aí agora a princípio. Mas para os próximos, o ECF vai ter vai ter mudanças, então eu acredito que vocês vão vir com mais expectativas, mais dúvidas, né? Para a gente poder ajudar vocês aí com os esclarecimentos. E deve estar previsto para acontecer em junho, e aí eu vou divulgar para vocês aí ao longo dos dias. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. E qualquer coisa a gente está à disposição. Podem abrir o chamado que a gente está aqui para ajudar e orientar, tá bom? Muito obrigado.